aí, Nação Celeste, sábado e daquele jeito, hein? Cheio de notícias e a partir de agora você fica atualizado sobre cada uma delas. Vem comigo! Tá aí a capa de mais um conteúdo. Estamos aí na véspera, né, do último jogo do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro de 2025, mas a verdade é que eu, você, todos nós já estamos na mente com o jogo da próxima quarta, né? Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra a equipe do Corinthians, e tem novidade também sobre essa partida. Já peço, pessoal, antes de mais nada, aquele like humilde de vocês, tá? Deixa aí o joinha para nos ajudar. A meta, como sempre, humilde de 400 likes, conto com a sua ajuda. Hype aqui também o vídeo, nos ajude a alcançar mais cruzeirenses. Vamos lá, nação. A primeira info envolve, como eu já disse, justamente o jogo contra a equipe do Corinthians. E é o seguinte, tá? Se você tem desejo de estar nesse jogo, corre! Porque como a gente pode ver nesse print da manhã deste sábado, poucos ingressos disponíveis, tá? Temos ali o roxo superior já na reta final, temos o laranja ainda com ingressos disponíveis, mas ingressos que estão voltando, o amarelo inferior e o vermelho superior. As outras partes, vermelho inferior, amarelo superior, uma parte do roxo superior e todo o roxo inferior já foi de arrasta. Então assim, corre para você garantir o seu lugar nesse jogo, que a expectativa é de 60 mil torcedores, tá? Mas acredito que a gente deve bater um público um pouquinho maior. Tem essa diferença por conta do gradil, né, que vai ser colocado ali para a torcida do Corinthians não estar tão próximo, né, da torcida do Maior de Minas. Próxima info também envolvendo esse jogo, Nação Celeste. Matéria do GE envolvendo aquela situação que eu trouxe aqui para vocês no início da semana. O Fagner, será que joga contra o Corinthians? Tem uma multa envolvida. E segundo o pessoal aqui do GE, via o jornalista Guilherme Macedo, o Cruzeiro descarta pagar essa multa para enfrentar, para ter o Fagner, né, enfrentando a equipe do Corinthians na Copa do Brasil. O lateral ainda não jogou após a fratura na perna e tem concorrência de William e Cauã, no caso Cauã Moraes, na posição. Então, segundo a matéria, não vou nem me alongar muito aqui não, o Cruzeiro descarta pagar esta multa, tanto para o jogo da ida quanto para o jogo da volta. Próxima notícia, nação, vocês estão ligados que no meio do jogo contra o Botafogo, né, o Cruzeiro anunciou a troca de patrocínio master, mas lembrando que são empresas do mesmo grupo, né? Sai a Betfair, que tá aqui inclusive na camisa meio apagado, e entra a Bet Nacional, tá? Repito, empresas do mesmo grupo, então basicamente o contrato anterior se mantém, inclusive em termos de duração. Aí teve um cruzeirense que replicou uma informação envolvendo o Vasco, né? O Vasco fez um contrato com a Betfair que vai só até o final desse ano e não vai ter renovação. Segundo o jornalista, que é o Rod Silvério, o ciclo entre Betfair e Vasco não permanecerá, e o acordo, né, que representa o maior patrocínio da história do Vasco, não terá essa renovação. Mas só que assim, o jornalista não soube dizer se era o Vasco que não quis renovar, se era a Betfair / Bet Nacional que não quis renovar. Não sabemos de quem partiu. Fato é que um cruzeirense, o Gustavo Jardim, comentou, né? Até o Vasco não vai ficar com a Betfair / Bet Nacional, mas o Cruzeiro aparentemente está contente com o valor pífio que recebe atualmente. Aí o Samuel Venâncio comentou essa postagem, né? Fala, abre aspas. Valor fixo do Vasco é menor que o do Cruzeiro. Aí o torcedor rebateu. Vai ter aumento no valor, porque senão continua sendo um contrato bem ruim para o mercado atual, muito defasado em relação a times que estão em patamares bem abaixo do nosso atualmente, como São Paulo, Fluminense, enfim. E aí o Samuel, ele chegou a responder, não vai aparecer aqui, mas teve uma resposta do Samuel Venâncio sobre isso, né? Que o Samuel Venâncio explicou, mas meu amigo, você tem que entender que quando o Cruzeiro fechou o contrato, o Cruzeiro tinha naquele momento o terceiro, quarto maior contrato do futebol brasileiro. Hoje não está mais ali, porque depois disso outros times fecharam novos contratos. É assim um ciclo. A gente está nesse boom das bets, e quanto mais próximo do momento atual você fechou o seu contrato, na teoria seu contrato vai ser maior do que quem fechou há um ano atrás, do que quem fechou há 2 anos atrás. Vale lembrar que a Betfair está com o Cruzeiro, já tinha um novo contrato engatilhado com o Cruzeiro antes do Ronaldo sair.
Aí a atual gestão, o Pedrinho, decidiu manter aquela renovação que já estava engatilhada. Então, o Pedrinho está há 1 ano e meio no Cruzeiro, rapaziada. Então é óbvio que comparado a hoje, e um mercado que cada vez mais cresce, está nesse boom, né? Então um dia já é defasado comparado a ontem, é óbvio que quem fechou esse contrato lá atrás vai ganhar menos do que quem está fechando novos contratos agora. Mas, rapaziada, tem que ter calma, tem que ter paciência, o Cruzeiro já deve ter um aumento muito grande no ganho, né? De receita em 2025, comparado aos últimos anos. O último ano, por exemplo, até falei no vídeo recente, o Cruzeiro teve uma receita em 2024 menor que a do Santos, que estava na Série B, que tem uma torcida menor, que não teve cota fixa de TV. Isso mostra o quê? Mostra que o Cruzeiro ainda está em uma reestruturação em vários aspectos. Você pode olhar eu falando isso agora e falar, Gilmar, o Cruzeiro não está mais em reestruturação. Aí eu te falo, ó caro gafanhoto, negativo. Estruturalmente, o Cruzeiro ainda tem coisas a alcançar que já teve em outro momento, né? Uma delas é essa, né? Ser relevância no aspecto de arrecadação. O São Paulo fez um ano ruim, concorda? Eu vi uma notícia mais cedo que o São Paulo, eu vi hoje essa notícia, vai bater recorde de arrecadação, de receita da sua história. Vai ser quase 1 bi, vai ser 900 e poucos milhões. Esse valor comparado ao melhor ano até então do São Paulo é cerca de 300 milhões a mais. Então assim, rapaziada, tem muito aonde crescer. O setor aqui master da camisa é um deles. Vai rolar. A gente tem que ter calma. E sem contar, tudo indica que o Cruzeiro vai ter masters que vai fugir da casinha. Porque o dono do Cruzeiro é o Pedrinho, que tem simplesmente uma das maiores redes de supermercados da América Latina. Rapaziada, o que vai ter de empresa querendo vincular, né, a sua imagem desse ramo no Cruzeiro e colocando muita grana, então tem que ter paciência. Vamos lá, nação, agora bora falar um pouco de mercadão da bola, tá? As últimas horas um pouco agitadas aí, começando por essa notícia exclusiva do jornalista Renan Garcia Grova, né? Acho que é isso. Jornalista argentino que basicamente movimentou muito as redes sociais aí, os grupos do Cruzeiro, de sexta para sábado, trazendo a informação de que o Cruzeiro está negociando a contratação do meia Matko Mijevic. Não sei se é assim que fala, a gente aprende o nome se ele chegar, mas o jornalista cravou que o Cruzeiro está em uma negociação com o Huracan para comprar 80% dos direitos do jogador e dando para o atleta 4 anos de contrato. O jogador está interessado em reforçar o Cruzeiro visando jogar a Copa do Mundo. Ele que é americano, deve ter uma dupla nacionalidade, acredito eu, né? Ele jogou pelo Nils, depois foi pro Huracan, jogava antes na MLS, né? É o meia, tem um potencial gigantesco, mas é aquele jogador que é um pouco vagalume, tá? Pelo que eu andei olhando, o potencial dele é gigante, ao ponto, por exemplo, do Corinthians ter tentado contratar ele há um tempo atrás, o Boca Juniors também ter tentado contratar. Ele usa a 10 do time do Huracan, usou a 10 do Sub-20, por exemplo, da Argentina. Então ele é um cara que potencial ele tem. Só que é o clássico meia vagalume. Esse tipo de meia, cara, ele é o mais comum possível, né? Vocês estão ligados, e a gente já teve alguns recentes. Inclusive vários, né, torcedores do Huracan achando uma boa essa possível saída. Então mostra que apesar dele já ter tido bons números na própria equipe do Huracan, nesse momento ele não está tão prestigiado. Bora ver, seria talvez, nação, o meia para ser o reserva imediato do Matheus Pereira. Ele pode fazer um pouquinho ali também o lado esquerdo, mas se você pegar o mapa de calor, tá muito povoado ali de uma maneira central, tá? Barra lado esquerdo, bora ver se isso acaba aí se concretizando. Falando em chegadas, uma possível saída que pelo menos, né, dentro dessa proposta que aconteceu não deve rolar. Caio Jorge, nação. Matéria do GE agora das últimas horas. Em alta no Cruzeiro, Caio Jorge veta investida de 186 milhões do Zenit. Chegou a proposta tão almejada na casa dos 30 milhões de euros. Adaptada a BH e ao clube, Caio só deixará a toca rumo a grandes europeus. Vamos lá, nação. Vamos rapidinho só trazer aqui, tá, a introdução da matéria. Ó, eu vou pular aqui o primeiro parágrafo, bora para o segundo. O clube, que já havia sondado o Caio Jorge, no caso do Zenit, na janela do meio do ano, voltou à carga pelo atacante nesta semana. Os contatos foram feitos com o staff e não chegaram à diretoria do Cruzeiro. O Zenit está disposto a pagar 30 milhões de euros.
é o artilheiro do Campeonato Brasileiro muito valorizado. Já dei a minha opinião sobre isso, né? Eu talvez seja exceção. Eu venderia o Caio Jorge se chegasse uma proposta nessa faixa, ou 25 milhões de euros, mais bonificação que possa chegar a 30. Eu sei que tem muito cruzeirense que discorda de mim, pensa no time forte pro ano que vem, mas eu tenho medo, cara, do que pode ser o Caio Jorge no ano que vem. De verdade, o Caio Jorge já fez uma sequência de 2, 3 temporadas, até pela pouca idade não. Mas é um cara que, por exemplo, tem um histórico de uma lesão muito séria. Não sei, eu tenho medo, de verdade. E aí se chegasse uma bolada dessa eu venderia, mas se o jogador não quer ir, então não adianta nada. Não adianta nada, já que com a moral que ele tá, se ele falar não, a diretoria do Cruzeiro não vai forçar a barra não. E você comenta, por essas cifras, venderia o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Opina. E pra gente poder finalizar, mais 2 telas para vocês. A primeira, nação, eu queria trazer essa matéria aqui para falar sobre um jogador, tá? A ESPN trouxe agora de manhã que o Santos está estudando a saída de alguns atletas, tá? Tiquinho mais 5. E vê necessidade de vender joia da base para fazer caixa. A joia que o Santos quer vender é o Robinho Júnior. Eu já falei sobre ele aqui, tá? É um cara que me agrada demais. Mas eu não sei, né? Por quantos que o Santos quer. Agora, o que me agradaria de verdade, eu tô falando isso aqui de verdade, porque eu acho ele um bom jogador, é o Santos querer liberar o meia Gabriel Bontempo do seu elenco. E posso ser sincero, rapaziada, bom jogador, tá? Potencial interessantíssimo e eu não sei por que ele não é titular nesse time horroroso do Santos. E não é só eu que falo isso não, tá? Vários santistas que cobram o dia a dia do Santos cobra mais minutos pro Gabriel Bontempo. Jogador jovem, polivalente, ele pode fazer mais de 2 funções no setor do meio campo, tá? Jogador com boa chegada à frente, já fez alguns golzinhos. É um cara que taticamente também ele é bem avançado pra sua idade. Gosto muito. Gabriel Bontempo, sugestão, fica aí, tá? Pra vocês também opinarem se gostam ou não desse nome. E pra gente encerrar o nosso vídeo, só quero trazer o fantástico mundo de Bob do Clube Atlético Mineiro pra finalizar o canal aqui daquele jeito que vocês gostam, sempre dando risada das frangas. Olha só, mais um batendo na portinha do Atlético pedindo dinheiro, hein? O time caloteiro do Atlético fez mais uma vítima. Vamos lá. Notícia aqui do Fala Frangas. O Palestino apresentou uma reclamação na FIFA contra o Atlético referente ao atraso no pagamento do zagueiro Ivan. Sabe aquele que o Caio Jorge apertou a mão? Né? Falando boa sorte aí pra você nesse time merda? É ele mesmo. Abre aspas. Eles deveriam ter pago uma parcela de 500 mil dólares. Estamos falando de menos de 3 milhões de reais, tá? Em outubro. E tem que pagar outra em janeiro. Ou seja, pouco mais aí de 5 milhões e meio de reais nessas 2 parcelas. Ainda não pagaram a de outubro. Jorge, o Auri, presidente do Palestino, a Rede Gol, trouxe essa aspas. E aí, eu tenho que ver a Itatiaia falando que o Atlético quer contratar Gerson e Claudinho. Rapaziada, atleticanos, entendo que vocês estão falidos, fiote. Vocês estão falidos, vocês estão em Nárnia falando em contratar jogador. O outro lá falou, o Rubens Mendes falou essa semana, vamos investir mais que em 2025. Vocês não têm dinheiro pra pagar 500 mil de parcela, pra pagar salário. Há 3 meses atrás, os seus jogadores treinaram com o bolso lá de fora porque vocês não tinham money pra pagar salário. Teve que arrancar dinheiro do bolso, porque o clube não é sustentável. Ah, rapaziada, é o fantástico mundo do Clube Atlético Mineiro. Chegou até aqui, nosso likezão, que é sempre muito bem-vindo. Se inscreva, comenta, compartilha, hype o vídeo. Até a próxima, fiquem com Deus. Tamo junto.